O L'Étoile não era apenas um restaurante de luxo, era um templo do excesso, onde o tilintar constante dos cristais e o aroma terroso de trufas negras ditavam o ritmo de uma elite que raramente se dignava a olhar para baixo. O silêncio quase sagrado do salão principal, revestido de mármore polido e iluminado por candelabros de ouro, foi subitamente interrompido por um som intruso e perturbador. Era o ranger rítmico de botas de couro velhas, gastas e sujas de lama seca, arrastando-se sem pressa pelo chão impecável. No centro desse santuário de sofisticação e opulência, surgiu Arthur. Ele vestia um casaco gasto, manchado pelo tempo e pelas intempéries, com uma barba desleixada que escondia as linhas de expressão profundas de seu rosto cansado. Sua presença era uma mancha visual gritante naquele quadro de perfeição artificial e riqueza absoluta, provocando suspiros de indignação nas mesas vizinhas. O maître Julien aproximou-se com uma expressão que misturava horror visceral e um nojo mal disfarçado. Ele não via um ser humano à sua frente, mas sim um problema administrativo que precisava ser erradicado antes que os clientes notassem. Com a voz carregada de um desprezo ácido, ele exigiu que Arthur se retirasse imediatamente, alegando que sua aparência contaminava o ambiente aristocrático e ofendia a sensibilidade dos frequentadores ilustres. Julien argumentou que pessoas como ele não pertenciam àquele mundo. Mas Arthur não se abalou nem por um segundo. Sem pedir desculpas, vacilar ou baixar a cabeça, ele caminhou calmamente até a mesa central e sentou-se na cadeira de veludo, ignorando solenemente os olhares de repulsa dos presentes que o cercavam. A tensão tornou-se palpável, quase elétrica. Julien estava prestes a estalar os dedos para chamar a segurança quando Arthur finalmente falou. Sua voz era profunda, calma e dotada de uma autoridade natural que silenciou instantaneamente os sussurros. Ele não pediu sobras ou um prato simples. Ele exigiu o prato mais caro do menu e solicitou com precisão uma garrafa da safra de 1945 do vinho mais raro da adega privada. O choque foi coletivo e avassalador. Talheres bateram nos pratos de porcelana e o maître soltou uma gargalhada histérica, zombando da ideia ridícula de que aquele homem mendigo pudesse pagar por tal luxo. Clientes ricos começaram a tirar fotos, cochichando entre risos sobre o espetáculo grotesco que presenciavam no salão luxuoso e opressor. No entanto, havia algo no olhar penetrante e desafiador de Arthur que desafiava todo aquele deboche cruel. Seus olhos escuros pareciam conhecer cada detalhe arquitetônico daquele lugar melhor do que qualquer um ali presente, escondendo uma verdade que ninguém poderia imaginar. Antes de continuarmos essa jornada fascinante sobre aparências, preconceitos e segredos guardados há décadas, aproveite agora para se inscrever no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo a esta história impactante. Enquanto a zombaria continuava a ecoar, a mente de Arthur voltou momentaneamente para 30 anos atrás. Naquela época, ele era um jovem visionário que construiu um império gastronômico baseado na humildade e no respeito absoluto. Ele acreditava fervorosamente que a comida era uma ponte, não um muro de exclusão. Contudo, após uma tragédia pessoal devastadora que o fizera desaparecer dos olhos do público, o L'Étoile transformou-se completamente. Sob a nova gerência de homens vazios, o restaurante tornou-se um antro de futilidade, perdendo a essência humana que o fundador havia injetado em cada detalhe da construção original. Onde antes havia calor humano e acolhimento sincero, agora restava apenas a fria arrogância, movida pelo status social. Julien, sentindo sua autoridade ameaçada diante de investidores influentes, sinalizou para que os seguranças removessem Arthur à força bruta. O restaurante inteiro parou para assistir ao que prometia ser uma expulsão humilhante. Mas, no momento em que os guardas o tocaram,
Arthur colocou uma maleta de couro surrada sobre a mesa de linho. Com movimentos lentos, ele abriu o fecho metálico. O maître Julien, pronto para disparar um último insulto, paralisou subitamente. Seus olhos se arregalaram e toda a cor sumiu de seu rosto. O que ele viu dentro da maleta não era dinheiro, mas um objeto que o fez tremer de puro terror e reconhecimento imediato, transformando seu sorriso de escárnio em uma máscara de pavor absoluto diante do inesperado. O silêncio que se seguiu à abertura daquela maleta de couro surrada foi mais pesado e sufocante do que qualquer insulto proferido anteriormente. Julien, cujas mãos começaram a tremer de forma incontrolável, não conseguia desviar o olhar do que repousava sobre o forro de veludo gasto. Não eram maços de dinheiro, joias cintilantes ou documentos de crédito, mas algo que carregava um peso histórico e simbólico infinitamente maior para quem conhecia as raízes daquele lugar. Uma fotografia em sépia, cujas bordas estavam levemente amareladas, e uma pesada chave dourada que reluzia sob a luz dos candelabros. A imagem mostrava um Arthur muito mais jovem, com um sorriso radiante e olhos cheios de esperança, posando diante da fachada original e modesta do L'Étoile, abraçado a uma mulher cujo rosto parecia iluminar toda a cena com uma doçura perdida. Mas era a chave que causava o verdadeiro pavor no maître. Ela ostentava o emblema original do restaurante, um design artesanal que havia sido oficialmente aposentado há décadas, mas que figurava em todos os manuais secretos como o símbolo máximo da autoridade fundadora, a chave que abria todas as portas do império. Enquanto Julien permanecia paralisado em um limbo de incerteza, o burburinho de escárnio no salão começou a se transformar em um murmúrio confuso e inquieto. Foi nesse momento de tensão elétrica que Sofia, uma jovem garçonete cujos olhos ainda preservavam a luz da bondade em um ambiente tão gélido, deu um passo corajoso à frente. Ignorando as ordens de expulsão e os olhares reprovadores de seus colegas veteranos, ela se aproximou da mesa central, carregando um copo de água cristalina em uma bandeja de prata polida. Com um gesto suave e um sorriso genuíno que não levava em conta as roupas puídas ou o cheiro de asfalto, ela serviu Arthur com reverência. Para Sofia, ele não era um mendigo ou um intruso indesejado. Era apenas um homem que parecia ter caminhado uma distância longa demais e que merecia, no mínimo, a dignidade básica de um gesto humano. Arthur ergueu os olhos e, por um breve segundo, todo o caos do restaurante pareceu desaparecer em um vácuo. Ele viu em Sofia não apenas uma funcionária cumprindo um protocolo, mas a mesma paixão ardente e o respeito sagrado pela hospitalidade que ele próprio cultivava 30 anos atrás. Houve um diálogo silencioso e profundo entre os dois, uma troca de reconhecimento que transcendia classes sociais. Arthur percebeu que a alma do L'Étoile ainda pulsava naquele pequeno ato de compaixão desinteressada. Sofia, por sua vez, sentiu uma força magnética emanar daquele homem, uma presença tão sólida e reconfortante que a fez ignorar o temor das consequências para sua carreira. Entretanto, a harmonia foi brutalmente rompida pela intervenção do gerente, um homem de terno impecável e alma pequena, que exalava uma crueldade administrativa latente. Ele avançou em direção à mesa como um predador, insultando Sofia em voz alta por ousar atender aquele tipo de gente, com materiais tão caros. O gerente, enfurecido, ameaçou demiti-la imediatamente, declarando que a presença dela era agora tão ofensiva quanto a do homem sentado à mesa. Se você, assim como nós, sente uma profunda indignação ao ver pessoas sendo humilhadas pela aparência, curta este vídeo agora para mostrar que a verdadeira nobreza reside no caráter e não no saldo bancário. Ignorando os gritos do gerente, Arthur manteve uma calma glacial. Com a voz carregada de uma autoridade implacável,
Ele solicitou falar com o proprietário do grupo internacional. O gerente soltou uma gargalhada estridente, zombando da petulância do suposto mendigo, afirmando que o dono da corporação era um titã inalcançável que jamais falaria com alguém tão insignificante. Mas Arthur não recuou. Ele começou a recitar os ingredientes secretos do prato mais caro, mencionando a proporção exata de especiarias raras e o tempo de redução do molho que apenas o criador original da receita poderia conhecer. À medida que falava, sua postura mudava drasticamente. Ele se levantou e sua presença pareceu agigantar-se, silenciando o deboche e transformando-o em pavor. No ápice da tensão, o gerente pegou o telefone para chamar a polícia, mas o aparelho tocou primeiro. Era uma chamada urgente da sede mundial, e o nome do CEO brilhava no visor, fazendo o sangue do gerente congelar instantaneamente. O gerente atendeu o telefone com os dedos trêmulos, e a voz do outro lado era um turbilhão de pânico e ordens frenéticas que o faziam perder o fôlego. Antes que ele pudesse processar uma única palavra, as imponentes portas de carvalho do L'Étoile se abriram com um estrondo que fez os cristais dos candelabros tilintarem em protesto. Um homem vestido com um terno de corte impecável, o CEO do conglomerado global que possuía centenas de estabelecimentos de luxo, irrompeu no salão. Ele não caminhava com a arrogância habitual de seu cargo. Ele corria, com a testa brilhando de suor e o rosto pálido como mármore sob a luz quente do restaurante. O salão inteiro observou, em um transe coletivo, enquanto o homem mais poderoso daquela hierarquia ignorava os cumprimentos submissos de Julien e fixava os olhos diretamente na mesa central. Ao ver o homem de casaco gasto e botas sujas, o CEO não chamou os seguranças nem ordenou uma expulsão. Em vez disso, ele parou bruscamente, seus sapatos de couro italiano rangendo contra o chão polido, e curvou-se profundamente, em um gesto de submissão absoluta que chocou cada pessoa presente. Senhor fundador, ele disse, com a voz embargada pelo temor e pelo respeito quase religioso. Nós não fomos informados de sua inspeção pessoal. Por favor, perdoe a desordem e a falta de protocolo nesta unidade. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de talheres batendo no chão. O maître Julien sentiu o mundo girar e o chão sumir sob seus pés, enquanto o gerente, ainda segurando o telefone sem fio, parecia ter esquecido como se respira. O homem que eles tentaram humilhar, o mendigo que foi alvo de risadas e desprezo, era Arthur, o arquiteto solitário de todo aquele império internacional, um homem cujo patrimônio era tão vasto quanto sua lendária discrição. Arthur levantou-se lentamente e sua figura, antes encolhida pela suposta pobreza, agora parecia agigantar-se e preencher cada centenário centímetro cúbico daquele salão suntuoso. Ele não precisava gritar para ser ouvido, sua autoridade emanava de cada poro, transformando suas roupas puídas em mantos de realeza. Ele olhou para Julien e para o gerente com um desprezo silencioso que nenhuma palavra agressiva poderia igualar. Eu construí este lugar sobre os pilares sagrados da hospitalidade e da decência humana, começou Arthur, sua voz ecoando com a clareza de um sino de bronze. Mas hoje, nesta noite lamentável, vi que vocês transformaram meu sonho em um monumento à arrogância e à exclusão. Vocês não servem comida de alta qualidade. Vocês servem veneno social embrulhado em luxo. Sem um pingo de hesitação ou piedade, ele ordenou ao CEO a demissão sumária de toda a equipe de gerência daquela unidade. Julien e o gerente foram escoltados para fora pelos mesmos seguranças que haviam convocado para Arthur, saindo sob os olhares agora envergonhados e furtivos dos clientes ricos que haviam participado do deboche minutos antes. No entanto, o olhar de Arthur suavizou-se instantaneamente quando pousou sobre Sofia.
A jovem garçonete permanecia imóvel, com o copo de água ainda na bandeja de prata, os olhos arregalados diante daquela reviravolta cinematográfica. Arthur aproximou-se dela e, com um gesto delicado e paternal, pegou a chave dourada que estava sobre a mesa. A alma deste restaurante não está nestas paredes de mármore frio, Sofia, mas na coragem e na compaixão de pessoas como você, disse ele, entregando-lhe o símbolo máximo da fundação. Naquele momento, diante de uma audiência boquiaberta e estática, ele nomeou Sofia como a nova gestora interina do L'Étoile, com plenos poderes para reformar a cultura do local e devolver-lhe a humanidade que havia sido perdida. A recompensa emocional de Arthur não veio do poder que exercia sobre os submissos, mas do momento genuíno que se seguiu. Ele finalmente sentou-se para saborear o prato mais caro do menu. A receita que ele mesmo havia idealizado 3 décadas atrás em um pequeno fogão de ferro, mas ele não o fez sozinho. Ele convidou Sofia para sentar-se à mesa central, quebrando todos os protocolos rígidos de classe que o restaurante impunha como leis. Enquanto dividiam a refeição e o lendário vinho de 1945, o ambiente pesado e gélido do L'Étoile começou a evaporar, sendo substituído por uma sensação palpável de justiça e renovação espiritual. Se você estivesse no lugar da Sofia, teria tido a mesma coragem de ajudar alguém que todos ao seu redor estavam desprezando abertamente? Comente abaixo e compartilhe sua opinião conosco sobre este teste de caráter. A lição de moral deixada por Arthur naquela noite ecoaria por muito tempo na mente de todos os presentes e de quem ouvisse sua história. O mundo moderno muitas vezes tenta nos convencer de que nosso valor é definido pela etiqueta em nossas roupas, pela marca de nossos carros ou pelo saldo em nossas contas bancárias. Mas a verdadeira nobreza é uma força invisível, enraizada na forma como tratamos aqueles que aparentemente não podem nos oferecer nada em troca. Arthur deixou o restaurante caminhando calmamente, desaparecendo na escuridão da noite urbana da mesma forma misteriosa que chegou, mas deixando para trás um rastro de clareza moral e um império gastronômico redescoberto. Ele provou de uma vez por todas que nunca devemos subestimar quem não tem nada a provar para ninguém, pois por trás de uma aparência cansada e roupas simples pode residir o coração de quem deu cor e propósito ao mundo. No final, a dignidade não se compra, ela se exerce em cada pequeno gesto de bondade.